Do César, show de bola, mandou superchat, com certeza eu olhei aqui no ar. Valeu, César aí. Salve, Charla, boa tarde, Maurício. O Fla melhorou em todas as áreas do futebol, mas ainda falta muita coisa, inclusive o gramado do CT e o do Maracanã. Onde você acha que a diretoria ainda peca? Manda um salve pra Guarapari, Espírito Santo. Antes de você falar sobre o futebol, você citou duas vezes um nome que eu queria saber de você, que é o Carlos Noval. Sim. Primeiro, dá pra dizer que hoje a base mais estruturada do Brasil é a do Flamengo. O Flamengo teve um salto nesse sentido, né? Porque eu lembro muita gente lembrava, o último jogador que o Flamengo revelou foi lá o Renato Augusto. Aí ficou o maior tempão sem revelar ninguém. Aí depois vem uma sequência, Jorge, né? E por aí vai. Paquetá, Vinícius Júnior, Léo Duarte, Viseu. Vinícius Júnior, Viseu, etc. O Flamengo deu esse salto de fato. Hoje, se não... É a melhor estrutura de base do Brasil. Se não for, tá ali no top. E fala sobre a responsabilidade do Noval nisso aí. Sem dúvida que a base do Flamengo, ela tá entre as tops. Eu acho que algumas coisas ainda tem que melhorar. Eu acho que o Flamengo a base ainda carece de campo, né? O CT tem 5 campos, tem um planejamento de ter mais um, e um campo de grama sintética lá que não é oficial. E 3 campos são do profissional. Então a gente acaba ficando a base do Flamengo só com 2 campos, são muitos atletas para treinar. Então eu acho que isso é um ponto que tem que melhorar. Toda a questão de estrutura, ela é muito bem oferecida, no que tange profissionais, enfim. Agora, eu não tenho a menor dúvida em falar que o Carlos Noval é o grande responsável, né, com essa mudança do Flamengo. Uhum. Porque o cara que viveu aquilo lá intensamente, o cara que planejou, um cara que buscou novas ideias, um profissional que pensava no jogador, mas também pensava no clube, entendia a necessidade de tentar fazer com que o atleta criasse uma identidade com o Flamengo, que ela estava se perdendo durante um tempo, se perdeu e tal, assim. Era muito comum você ver jogadores querendo sair do Flamengo para ir para outros clubes, e aí o Noval, ele conseguiu mudar completamente isso, né? E aí eu acho que a história, ela fala por si só, né? O que o Flamengo vendeu de atleta na gestão do Noval, que o Flamengo botou de dinheiro em caixa, né? Com a gestão do Noval, atletas recém-promovidos ao profissional, né? Vendidos até na base mesmo, foi um absurdo, né? O Vinícius Júnior é vendido sem ter pisado no profissional. 45 milhões de euros. Exatamente. Depois que ele vai profissional até completar 18 anos para poder sair, não é isso? Isso aí. Então, aí foram inúmeros, né? Eu agora realmente eu vou esquecer de muita gente, mas... E o que muda de fato, assim, né? Pra gente entender? A captação? A profissionalização? Ou é uma junção de coisas, assim? Eu acho que o caminho estava sendo tratado, estava sendo seguido, né? Se não me engano, com o Biasotto. Né? Mas é pouco tempo, né? E aí, o que o Noval faz é ele tentar estruturar melhor as áreas, né? Aumenta a captação, né? Aumenta os departamentos. Eu lembro que eu cheguei no Flamengo e a gente ainda era pobre de profissionais. Os profissionais eram escassos ainda, precisava de mais gente. E ele, dentro do planejamento financeiro que ele podia fazer, ele foi fazendo tudo isso, né? Foi trazendo profissionais, foi aumentando a capacidade de melhoria do atleta, né? Dando ao atleta uma condição melhor de treinamento, enfim. Eu acho que foi basicamente isso, a visão que ele teve de entender que o Flamengo, a marca que todo jogador no Flamengo, ele vale muito mais do que um jogador de um outro clube aqui do Rio mesmo, né? Quando você desponta no Flamengo, desponta um jogador no Flamengo, desponta um jogador aqui, não preciso citar, mas no outro grande do Rio, o valor do jogador do Flamengo é muito maior. E ele entendeu isso, né? Então ele tinha que fazer jogadores despontar, ele tinha que fazer jogadores... Soube capitalizar isso, né? Soube capitalizar, soube escolher bem os profissionais para trabalhar, né? Enfim, e... O Flamengo não enxergava tão bem o futsal como uma porta de entrada, né? Enfim, e ele foi conseguindo ajustar tudo isso. E é um cara com uma capacidade, é um cara que pensa no ser humano, é um cara que pensa num todo, enfim. É uma série de fatores que eu acho que contribuíram para que o Flamengo desse esse salto de qualidade na base. E mais importante para mim, é claro que a gestão que entrou investiu nisso também, ajudou para que isso acontecesse, mas eu acho que o ponto, a virada de chave chama-se Carlos Noval. Isso é importante demais falar e, obviamente, que você estando lá dentro, você observa, a gente citou a venda do Vinícius Júnior, para ter um time que o Flamengo tem, no valor que tem, pagando em dia, os salários que os jogadores têm hoje,
inegavelmente, se a base também não vendesse, isso não estaria acontecendo. Acho que é uma virada de chave importante até para se ter no profissional essa condição de investimento também, né? O que se fala é que, para que se feche o orçamento, a base precisa vender. Então, é fundamental que você tenha jogadores vendidos durante Mas o ano. agora, né? Período de pandemia, onde sócio-torcedor cai o faturamento. Tem a questão também dos estádios, que até agora, por exemplo, o Flamengo o Flamengo, quando estoura a pandemia no Brasil, em março de 2020, né? Março de 2020, o Flamengo lotava jogo contra o Bangu, 60, 65 mil pessoas. E aí agora... Com a base jogando. Com a base jogando. E aí hoje você vê o Flamengo, agora os clubes finalmente tendo lotação máxima nos estádios, então isso aí aumentou ainda mais a importância da base, não só pro Flamengo. Você vê o Flamengo, que é estruturado financeiramente, precisa vender, imagina os outros clubes, né? E aí tem duas dúvidas sobre dois jogadores específicos. Um você citou, ele joga a Copa São Paulo antes, uma edição antes, né, da que você consegue o título, que é o Vinícius Júnior, né? Cara, assombrava já, assim, ver o Vinícius jogando na base. Você já sabia que ele ia ser... E você acha que ele vai ser o melhor do mundo, assim, em pouquíssimo tempo? Eu acho que ele tem tudo pra ser. Assombrava o que ele fazia nas categorias lá de menores, lá do 17, porque o Vinícius já subiu pro 20 com 17 anos, né? Ele fez um período só, que foi com 16, com 17 ele já foi pro sub-20. Eu costumo falar que a gente tem que ter paciência porque existe uma mudança clássica de jogo, assim como existe uma mudança também do sub-20 profissional. E o Vinícius carecia de um período de adaptação. Mas eu acho que todo flamenguista só vai se dar conta da falta do Vinícius quando ele sai. A gente fecha em 2018, a gente fecha até a parada, teve um recesso, se não me engano, uma Copa... Pra Copa do Mundo. Copa do Mundo. Flamengo líder. Flamengo líder. E a gente perde o Vinícius nesse período, né? E a partir do momento que a gente perdeu o Vinícius, a gente teve uma queda de rendimento absurda sem ele. Porque ele era um jogador diferente, realmente. Ele era um jogador que levava o time pra frente, era um jogador impetuoso, que não tinha medo do drible, que tentava, sabe? E nas categorias menores, eu vi jogos assim do Vinícius, eu nem tava lá ainda no Flamengo, mas eu vi jogos do Vinícius assim, dele ganhar o jogo sozinho. Na seleção brasileira, de dar balão pra cá, balão pra lá, sabe? De botar na frente. Tem Mundial, se não me engano, sub-17, né? Aquilo ali foi absurdo. E ele falava, me pega, e dava o tapa. Pô, pega o táxi. É assim, E falava, né? Vai de táxi, pega o táxi. Ele era Você vê assim, a personalidade cara, do moleque, né? Isso me lembra mudando rápido de assunto, mas tentando seguir, vocês devem saber da história do Felipe Maestro, né? O canhoto, que é um dos melhores que eu vi jogar, ele com o Bruno Reis, né? Ele pegou a bola no Maracanã, o Bruno Reis deu um carrinho nele e ele falou pra ele assim, era um amigo, falou, tu não vai ter moleza aqui comigo não. Aí ele falou, tá bom, Bruno, beleza. Pegou outra bola e foi encarando o Bruno, né? Aquele jeitinho dele de encarar e o Bruno andando pra trás. E tal. O Bruno andando pra trás. E aí ele chegou pertinho do Bruno e falou assim, deu o tapa, aquele balão dele, fui! Com o Bruno conta que quando olhou, já tava uns 15 metros de distância do Felipe já. Do outro lado. Do outro lado. E o Vinícius fazia isso. O Vinícius pegava a bola e balançava e dava o tapa e falava, pega o táxi. Tenta me achar. Era assim, ele meio que debochava dos moleques, mas assim, era o jeito dele, era o jeito divertido que ele tinha de jogar. Então a gente tinha certeza, né, que ele ia galgar um espaço bem bacana e que era preciso ter paciência, né? E aí a gente tem que entender também, porque tem jogador que rende, isso é muito comum nos joguinhos de PlayStation aí, né? Pô, tu tira o Cristiano Ronaldo lá naquele joguinho da esquerda pra direita, ele para de ser 99 pra ser 78. E o Vinícius, pelo lado direito do campo, ele é um jogador. Pelo lado esquerdo do campo, ele é outro. Né? E às vezes o jogador vai pra fora e não se percebe isso, não tem essa noção ainda, acha que é um atacante e que pode jogar pros dois lados. O Neymar sofreu isso também quando chegou no Barcelona. Com o Zidane, o Vinícius Júnior jogava como ala direita, né? E aí ele não rendia tanto. Entendeu? E hoje você vê um Vinícius, né, muito mais solto pelo lado que ele gosta de jogar. Então, eu acho que ele vai, no futuro próximo aí, tá ponteando entre os melhores do mundo, sem dúvida. E é sensacional isso. E eu queria que você falasse sobre quando ele chega no profissional também. Acho que já tava como auxiliar, certo? Aquele jogo contra o Emelec, que ele faz o gol e ainda bota o óculos. Ele estreia contra o Atlético Mineiro no Maracanã, acho que, se não me engano, a primeira rodada brasileira. Mas aquele jogo do Emelec se não me engano, no ano seguinte? Acho que é no ano seguinte. Que é o jogo lá, né? Jogo fora, né? Jogo fora, ele faz 2 gols. Eu não tava ainda. Ainda era o Carpegiani, não era o Maurício, eu só era o Carpegiani, isso. Mas
Tem alguma história assim que o moleque surge com 17 anos, ele vai treinar no meio desses cobras criadas aí, jogadores. E o moleque no treino assim devia ir pra cima dos caras, não tava nem aí. Como é que era isso assim? Os caras comentavam? Porque era o jogo dele, né? O jogo dele era ir pra cima. Diego, esses caras, pô, devia ficar assombrados assim, Não, porque era o jogo dele. Os caras falavam, pô, esse moleque não para. Quando ele dá o tapa, é impossível segurar ele, é impossível. Quando ele bota a bola na frente, é difícil de segurar ele. E ele fazia isso o tempo todo. E às vezes, né, tomava um esporro aqui, outro ali, mas não deixava de fazer, não. E aí você já via a personalidade dele, né, cara? Entendeu? E como eu falei, ele tem um início conturbado, ele não tem um início tão forte, né? Mas era um processo de adaptação, entendeu? E assim, não tem como, né? Você sobe do sub-20 pro profissional, aí tá lá Diego, tá lá Guerreiro, né? Tá lá o Diego Alves, né? E, porra, uma hora, né? O Ilharão, aí tem uma hora que tu fala, pô, cara, eu tô treinando com os caras que eu tava vendo jogar até pouco tempo na televisão. Então, existe um baque, existe um processo. Eu falo sempre, o processo de formação ele não para nunca, cara. Ele vai seguir. Às vezes a pessoa assim, o garoto chegou no profissional com uma deficiência. Ele vai continuar trabalhando e vai melhorar, entendeu? O ideal é que não chegue, mas o processo de formação ele é contínuo. Né? Vocês estão aí se formando o tempo todo. Eu tô aqui me formando o tempo todo. A gente vai se formando, cara, a gente vai melhorando. E era isso. O Vinícius era muito jovem. O Vinícius tem 21 anos agora. Ele, né? Ele dormiu. Jogaria a copinha. Jogaria a copinha. Entendeu? Então, cara, é complicado, mas... É a sombra, né? É um jogador, assim como o Renier, né? Enfim.